Bom dia a todos. Eu sou Bernardo Furrer, eu sou médico e ambientalista, cidadão honorário aqui de Nova Friburgo, em função desse trabalho que a gente tem feito nos últimos anos em relação à questão da preservação do meio ambiente. Eu queria agradecer à Cianf, a oportunidade da sessão aqui desse espaço para a gente divulgar a ideia das RPPNs e também da questão do meio ambiente, de uma forma geral, e, em particular, agradecer ao meu amigo Fernando Cavalcante, que está levando esse brilhante trabalho aqui, trazendo aqui para a Cianf esse engajamento na questão ambiental, e ele já é um ativista de décadas, e nós nos conhecemos há décadas envolvido nesse trabalho. Posso falar que você já tem décadas, né, Fernando? E a gente vem levando aí junto esse trabalho. E, aos poucos, nós temos a impressão de que é um trabalho que vem trazendo resultados. Aos pouquinhos, a questão do meio ambiente, não só pela questão da emergência climática que nós estamos vendo, aquecimento global, emissão de gases de efeito estufa, não só isso, que impacta muito quando a gente vê nos órgãos de comunicação, nas redes sociais e tal, mas também quando nós nos deparamos na prática com áreas desmatadas, o impacto nas tragédias que Nova Friburgo sofreu, sensivelmente, foi um impacto decorrente de uma tragédia ambiental possivelmente evitável, se houvessem políticas públicas que levassem à prevenção. Tá? E as RPPNs são uma pequena parcela desse espectro de ações de prevenção. Então, eu acredito que, apesar da gente estar fazendo esse trabalho de divulgação das RPPNs, talvez muita gente ainda não saiba. Eu vou, então, para alguns eu vou ser um pouco repetitivo, para outros, talvez trazendo alguma novidade, do que são as RPPNs. As RPPNs são reservas particulares do patrimônio natural. Então, nós temos, no Brasil, isso foi sistematizado no ano de 2000, mas são iniciativas que já existem há décadas. Nós temos as chamadas unidades de conservação da natureza. São espaços, territórios que têm graus diferentes de proteção. Então, praticamente todas as unidades de conservação são iniciativas do poder público, nas diversas esferas, na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal, mas sempre do poder público. Mas, à exceção das RPPNs, que são iniciativas da pessoa, do dono, do proprietário de um determinado território, e que ele quer fazer daquele território, não importa qual o tamanho, pode ser pequenininho, pode ser grande, tá? Ele quer fazer daquilo ali uma reserva. Então, as RPPNs são o único tipo de reserva de caráter privado. E aí eu acho que a gente encontra um ponto de contato específico com a Cianf, com essa entidade que agrega um setor produtivo de Nova Friburgo, principalmente privado, uma associação comercial, industrial, agrícola de Nova Friburgo, em que as RPPNs, sob esse olhar, ela pode ser entendida como uma parceria público-privada, em que o poder, o interesse público, que é o interesse da preservação do meio ambiente, ele encontra no proprietário de um determinado território um parceiro para aquela proteção. Então, essa união do público com o privado também é um viés de entendimento da função de uma RPPN. Então, assim, nós temos hoje, o Fernando colocou bem aqui a questão de que Nova Friburgo tem hoje 26 RPPNs. E, em termos de RPPNs
rurais, é o município que mais tem RPPNs no Brasil. E quando a gente conversa, normalmente, muitas vezes aqui em Nova Friburgo com as pessoas falam, mas o que é RPPN? Acho que agora algumas pessoas até já têm um conhecimento maior. Mas é um desconhecimento, muito menos que tem 26, muito menos que é campeã no Brasil de RPPNs. Então, eu acho que nós temos aí uma oportunidade, né, com esse olhar, com esse nível de conscientização, de modificar esse cenário, né? Não só de nós ampliarmos o número de RPPNs, porque nós temos aqui, em Nova Friburgo, uma área de Mata Atlântica ainda preservada, é um resquício de Mata Atlântica, se nós formos observar toda a Mata Atlântica do Brasil, né? Se nós tivermos aí, vamos dizer, 7%, 8%, né, de área de Mata Atlântica que sobrou, tá? Em Nova Friburgo, nós temos praticamente, vamos dizer, 70%, 80% do território ainda com cobertura vegetal de Mata Atlântica, que é simplesmente a maior biodiversidade do planeta. A maior biodiversidade do planeta está aqui, em Nova Friburgo. Então, nós temos aqui uma riqueza gigantesca, não só uma riqueza do ponto de vista da vida, da biodiversidade, mas também nós temos uma riqueza que pode ser revertida em termos de financeiros para o município, porque você pode ter um turismo, né, a indústria do turismo focada em preservação. Então, eu acho que, assim, que essa visão que a gente traz, né, da preservação ambiental, essa visão da criação de RPPNs, ela dialoga, ela conversa com você trazer o viés da preservação ao invés da destruição. Então, nós estamos hoje vendo, por exemplo, quando há um certo interesse em áreas que estão preservadas, muitas vezes você vê assim, loteamentos irregulares, um parcelamento ilegal de terras, né, principalmente na área lá de Lumiar, de São Pedro, Boa Esperança, mesmo no Rio Bonito, onde eu tenho 2 RPPNs, porque aquela ganância, né, de você ter uma terra e você começa a parcelar, até ao arrepio da lei, né? E muitas vezes o poder público não tem condições até de fazer uma fiscalização adequada ou impor os limites àquela situação, mas se nós tivermos uma sustentabilidade para aquele território, que aquela pessoa não precisa vender e parcelar a sua terra de uma forma indefinida, se ela encontrar recursos para a sua sobrevivência, para a garantia da educação dos seus filhos, né? Então, eu acho que ela vai ficar um pouco menos motivada de se desfazer e parcelar a sua terra. Então, esse retorno, né, que a visão do meio ambiente, que a visão da preservação ambiental e as RPPNs contribuem para isso, é um retorno que deveria mudar certos paradigmas que hoje estão movendo a sociedade, uma sociedade que tem, muitas vezes, uma avidez pelo lucro, né, e a questão financeira, isso acaba prevalecendo em detrimento do meio ambiente, que é uma coisa que a gente vê e é muito frequente. Então, assim, as RPPNs, elas são iniciativas individuais, particulares, de pessoas físicas e pessoas jurídicas, tanto faz. Nós tínhamos essa iniciativa somente a nível federal, pelo ICMBio, Ministério do Meio Ambiente, até alguns anos atrás. Era um processo que demorou um certo tempo, foi um aprendizado, uma novidade. Se a gente falar no Sistema Nacional de Unidade de Conservação do ano 2000, tem apenas 24 anos, essas iniciativas são recentes, e com esse aprendizado houve um entendimento de que deveria haver a necessidade de descentralizar um pouquinho essas RPPNs, porque os projetos tinham que ir para Brasília, demorava, às vezes até se perdiam no meio do caminho. E aí houve a iniciativa, na época, o secretário do Meio Ambiente do Estado do Rio era o Carlos Mink, e ele teve a iniciativa de criar as RPPNs estaduais. Então, hoje, nós temos em Nova Friburgo 5
RPPNs federais. Hoje em dia, ninguém praticamente, sim, quem quiser pode fazer, mas não há necessidade disso. As RPPNs estaduais facilitaram muito, né, a desburocratização para você criar esse tipo de reserva. Então, nós temos hoje 21 RPPNs estaduais. Então, já houve um avanço, né, em relação ao número de RPPNs, essa desburocratização já fez com que tivéssemos um grande avanço no número de RPPNs. Pulamos de 5 para 26. Né? E nós, em 2019, apresentamos na Câmara dos Vereadores, numa audiência pública, a proposta de criarmos as RPPNs municipais. Com as RPPNs municipais, talvez a gente tenha um aumento, né, ainda uma facilitação maior de desburocratização para criarmos as RPPNs a nível local, em que a própria Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável poderia facilitar o proprietário de terra com iniciativas para a criação da sua RPPN. Em vez de antes ele mandava para Brasília, depois, atualmente, ele manda para o Rio. Tudo bem que hoje está informatizado, é mais fácil, mas ainda o diálogo é um pouquinho distante. Se ele atravessar, não precisa nem atravessar a rua, ele chega aqui do lado, né, vai lá na secretaria e aí ele poderia apresentar a sua documentação, as exigências e contar, principalmente, com a colaboração, né, da própria secretaria, que, através de recursos do ICMS Verde, poderia colaborar com a criação das RPPNs municipais. As pessoas sabem como é que funciona o ICMS Verde? Já ouviram falar? Ninguém ouviu falar? Bom, alguns ouviram falar, alguns são suspeitos, né? Então, olha só, o ICMS Verde é uma iniciativa, tá, que também foi do antigo secretário Carlos Mink, né? Faço questão de mencionar porque é um legado fundamental, né, para a questão da gestão ambiental. Então, a ideia era de que uma parte do ICMS arrecadado no município voltasse para o município segundo determinados indicadores. Esses indicadores são a gestão de resíduos, a proteção dos mananciais, a presença das unidades de conservação, o número, o grau de implementação dessas unidades. Né? E essa pontuação faz com que haja um retorno desses recursos de parte do ICMS para o município, que devem ser aplicados na gestão do meio ambiente. Então, se nós tivermos, né, as RPPNs municipais com recursos gerados pelo ICMS Verde sendo aplicados na criação de novas RPPNs, e esses recursos, veja bem, as RPPNs, elas pontuam para o ICMS Verde. Então, nada mais justo de que o retorno seja, né, nem que seja desse percentual gerado pelas RPPNs, voltasse para as RPPNs, para a criação de novas RPPNs, né, facilitação. Nós estávamos conversando há pouco, né, que você tem alguns custos que não são, hoje em dia, tão altos, como georreferenciamento, elaboração de um memorial descritivo, tal, e depois a coisa vai de uma forma mais simples. Mas se você tiver uma facilitação, isso pode, muitas vezes, você colocar isso para um proprietário, assim, você não vai ter custo nenhum, ou vai ter um custo mínimo. Isso, certamente, vai aumentar muito, né, o número de RPPNs no município. Aumentando o número de RPPNs no município, você pode, se houver um trabalho, né, pelo poder público, em primeiro lugar, de valorizar as unidades de conservação. Né, isso é básico. Em segundo lugar, de valorizar as RPPNs como unidades de conservação importantes para a preservação. A partir daí, o município ele pode fazer um trabalho que pode se transformar numa vitrine, né, de preservação ambiental, de uma forma de proteção, no caso, de proteção integral daquele ambiente, daquele território, que isso, hoje em dia, no mundo inteiro, está se dando um valor enorme para isso. Né? E
esse gasto, esse custo, certamente ele vai trazer muito mais recursos do que aquilo que vem a ser aplicado na criação da proteção desse território. Então, eu acho que também os gestores públicos têm que ter uma visão estratégica de compreender que a preservação do meio ambiente, a defesa do meio ambiente, a criação de mecanismos de preservação, como essas unidades de conservação, são um investimento, né? Um investimento que ele vai ter um custo num determinado momento e vai ter um retorno muito grande depois. E isso, certamente, você trazendo esses recursos, você vai trazer sustentabilidade, você vai trazer uma proteção maior para aqueles territórios que venham a ser protegidos diretamente e para o seu entorno, né? Porque desmatar vai ser visto como uma coisa que não é legal. Todo mundo sabe que não é legal, mas se você não tiver mecanismos concretos, o desmatamento ele continua, as ocupações irregulares de terrenos, o parcelamento irregular e ilegal. Então, assim, as RPPNs, elas são esse tipo de unidade de conservação que eu coloquei aqui. Eu, particularmente, tenho 2 RPPNs em Nova Friburgo. Tá? A principal, que a gente divulga mais, é a Reserva Ecológica Rio Bonito de Lumiar. Vocês já ouviram falar nessa RPPN? Tá, depois eu vou até pedir aqui para a Cianf também colocar o nosso linkzinho, né? Nós temos também um perfil no Instagram e, de vez em quando, nós estamos promovendo algumas iniciativas. Tá? Então, nós já tivemos cursos que podem ser feitos lá nesse espaço, nesse território. Já fizemos curso de identificação botânica, né? Com o identificador Bruno Ferrari, né, curso de dendrologia, né, de você identificar as árvores, né, daquele espaço. Já tivemos curso de astronomia. É um céu maravilhoso, né? E é um céu que muitas vezes você só vai conseguir ter essa visualização se estiver numa área menos poluída, com menor luminosidade. Né? Então, e hoje em dia já existe também a iniciativa do Dark Sky Park, né? Uma iniciativa do planeta, e Friburgo também poderia ter um Dark Sky, poderia ser numa RPPN um Dark Sky. Hoje, no estado do Rio, nós só temos o Parque Estadual do Desengano como Dark Sky, e virou um atrativo turístico. Então, tem gente que vai para lá para aproveitar um céu, né, com características apropriadas para uma observação ou a olho nu ou num telescópio, e isso gera um movimento turístico. Tem pousadas lá que já estão funcionando, já estão vivendo, né, desse tipo de turismo. Poxa, não pode ser aqui? Sabe, a gente está aqui do lado e temos também um céu igualmente limpo para poder fazer esse tipo de observação. Tivemos cursos também de acidentes ofídicos, né, que é uma realidade na área rural. Tivemos também oficina de restauração florestal, em que nós, com a parceria com o Caminho da Mata Atlântica e com o Instituto Internacional de Sustentabilidade, plantamos 6.000 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica para fazer uma restauração florestal de uma área, ou de algumas áreas, alguns segmentos que tinham sido desmatados em função de criação de gado, isso há décadas atrás. Então, cresceu lá a braquiária, que é um horror, né, para a gente, é uma tragédia, que se alguém vê assim, a chuva caindo, todos já devem ter visto a oportunidade de ver a chuva, quando entra num pasto, aquilo impermeabiliza totalmente o solo e aquela água vai torrencialmente, né, para as nossas estradas, destrói as estradas, é um horror. Para ter dentro da RPPN. Tá? Por que foi dentro de uma RPPN? Porque isso é uma iniciativa do Fumbio, tá? Que, em parceria com o governo alemão, né, na década da restauração florestal, que é a década que nós estamos, identificou a necessidade, né, de ter projetos piloto, porque esse é um projeto piloto, para que outros projetos venham depois.
Então, aqui na região serrana, aqui do estado do Rio, no Paraná e no sul da Bahia também. E eles escolheram as RPPNs porque as RPPNs garantem que aquelas árvores que vão ser plantadas e que foram plantadas, no nosso caso 6.000, elas vão continuar a existir, porque você pode, muitas vezes, hoje, do jeito que a coisa vai hoje em dia, você pode fazer uma restauração florestal, daqui a 10 anos aquela pessoa vende aquela terra e o outro proprietário chega lá e derruba tudo. É um risco que existe, né? Então, você, numa área protegida, você não tem esse risco. Então, foi uma vantagem para essa iniciativa. E agora, nessa semana que passou, nesse último sábado, nós inauguramos a nossa sede da RPPN, uma sede que tem lá um vestiário, sala de reuniões, é um galpão que tem um espaço para receber com conforto, né, as pessoas, para palestras, iniciativas, oficinas, né, pesquisa. A pesquisa, eu vou falar um pouquinho mais até sobre pesquisa, também recebendo pessoas, né, para grupos, professores, alunos, pesquisadores, vão poder ter um espaço lá para poder desenvolver as suas atividades. Então, a gente quer estabelecer parceria, né, com as universidades, a gente quer estabelecer parceria com as escolas, com o poder público, para que, poxa, vamos aproveitar. Vai ter que pegar a estrada e ir lá para o Rio Bonito, né, que é daqui para lá, vamos combinar, dá 1h30, tá? Mas vale a pena, porque a partir dali, depois eu vou colocar aqui o link do nosso site, vocês vão ver as armadilhas fotográficas que nós temos hoje, né, junto com o projeto Aventura Animal do Juran Santos, nós temos ali o registro de espécies como a sussuarana, que no estado do Rio não tem registro da onça-pintada, ela é o topo da cadeia alimentar. E abaixo dali você tem todas as espécies, é uma diversidade enorme. Então, nós já fizemos esse registro ali mesmo, na nossa RPPN. Então, assim, a gente tem esse espaço que a gente está disponibilizando para a sociedade, tá? Não temos nenhuma intenção de ganho financeiro com isso, tá? É absolutamente gratuito, né? É só manter a limpeza do local, né? Para que ele possa servir também para outras pessoas e grupos que venham posteriormente. Então, é uma oportunidade que a gente oferece, né, para os munícipes de Nova Friburgo, né, tanto do ponto de vista individual, né, como também do ponto de vista coletivo, através das suas associações, escolas, entidades de pesquisa, universidades, tal, para que usufruam, né, desse espaço. E a gente está começando agora, a inauguração foi essa semana, tivemos um show maravilhoso, talvez muitos tenham visto, né, com o Jacques Morelenbaum, né, que é o músico, ganhou o prêmio essa semana de maior músico do Brasil, atualmente, ganhou, tem 5 dias esse prêmio. Nós tivemos a oportunidade de tê-lo conosco, fazendo um show maravilhoso, porque é um espaço, é uma oportunidade também que a gente tem de divulgar esse trabalho. Então, a gente está aí buscando fazer com que as pessoas percebam, se sensibilizem, que o poder público se sensibilize, que a gente consiga futuramente, quem sabe, criar as nossas RPPNs municipais, que a gente consiga também, como apresentamos na audiência pública que eu mencionei em 2019, uma criação de um sistema municipal de unidades de conservação, em que nós nos integraríamos, né, toda a rede de unidades de conservação do município, não só as RPPNs, mas as APAs municipais, monumento natural. Agora nós estamos em vias de criar o Refúgio de Vida Silvestre do Amparo, que é uma iniciativa também maravilhosa, foi detectada uma biodiversidade incrível lá. Então, é muito importante que haja esse olhar de preservação e transformar, né, a nossa atitude em relação ao ambiente numa atitude mais proveitosa, não só do ponto de vista da preservação da vida, mas até em termos de ganhos financeiros, se você tiver um turismo sustentável, adequado, né, que vise a preservação.
Então, eu acho que é mais ou menos esse o recado, né, que eu estava querendo trazer aqui para vocês, e me coloco aqui à disposição para perguntas, quem quiser falar alguma coisa, alguma observação, enfim, eu disponibilizo a palavra aí para todos. Obrigado. Situação que degrada o ambiente por demais, não só degrada o ambiente, como também ameaça a biodiversidade, né? Os bichinhos ali, eu já vi uma van tocando funk lá em cima. E até que ponto é possível, né, criar uma aliança, né, com os órgãos de promoção de turismo para prevenir esse tipo de uso, né, dessas áreas, que eu acho que é muito bom que estejam abertas ao público, sem dúvida alguma, é bom conhecer para gostar, mas é preciso fazer um ordenamento desse conhecimento, né? É preciso usar esse recurso de uma maneira adequada, senão a gente perde igual. Perfeito. É muito bem colocado, né? Essa é uma preocupação, né, que nós temos, né? Porque também não basta você criar, muitas vezes, uma unidade de conservação e ela só existe no papel. Uma linhazinha imaginária que quem está no território nem sabe por onde passa, né? Então, eu acho que... Mas, para isso, eu acho que é fundamental esse trabalho que nós estamos fazendo aqui agora, hoje, né? Que é o trabalho de conscientização das pessoas, mostrar a importância disso que você acabou de mencionar e sensibilizar o poder público. Tá? Porque hoje o poder público, se você for, por exemplo, muitas vezes na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, você vai encontrar uma meia dúzia de heróis. Nós temos 2 aqui. Né? São heróis, três, aliás, que temos, né, temos uma carência muito grande de recursos para isso. Mas quem é que pode fazer com que haja mais recursos para a secretaria? É a população. É a população que deve cobrar dos seus governantes, né, dos seus representantes, que olhem para esse lado. Né? Então, tem que ter mais guardas-parque, tem que ter gestores lá integrados no território, tem que ter uma proteção. E, se ninguém fala nada, se a população não cobra, os nossos políticos vão ignorar naturalmente, porque eles vão estar, né, voltados para outros interesses. Então, nós temos que buscar a defesa desses nossos interesses na preservação do meio ambiente. A gente menciona, por exemplo, uma questão que eu, sempre que tenho oportunidade, eu menciono. Nós temos a nossa Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, ela tem um caráter, é uma dualidade que nós temos na secretaria, na mesma secretaria, porque nós temos o meio ambiente e o desenvolvimento urbano sustentável, né? Que muitas vezes atuam harmonicamente e, às vezes, atuam conflituosamente. E, infelizmente, na nossa realidade, o meio ambiente é sempre o lado mais fraco. Né? Então, a defesa se torna um pouquinho mais difícil, complicada e, muitas vezes, mal sucedida. Né? Então, a desvinculação, que já houve, né? Porque antigamente as secretarias eram desvinculadas. Então, assim, se nós tivéssemos uma secretaria exclusivamente para o meio ambiente, certamente, no nosso entendimento, haveria uma proteção melhor. Né? Um olhar melhor e, com certeza, na Câmara dos Vereadores, o diálogo com o meio ambiente também seria melhor. A cobrança dos vereadores, nós temos que qualificar os nossos vereadores para que eles entendam, para que eles tenham um olhar do meio ambiente. E, na hora que você colocar um projeto, por exemplo, precisamos ter a implementação das APAs municipais, precisamos ter gestores, precisamos ter guarda-parques, isso tudo tem custo. Então, você tem que incluir isso no orçamento público para você poder fazer essa gestão. Senão, a gente vai achar sempre que precisa, e não acontece. Né?
Então, eu acho que isso é um processo muito lento, né? Eu tenho a impressão que nós estamos nesse caminho, tá? Como eu mencionei inicialmente, não só por questões globais, né? De aquecimento global, né? Emissão de gases de estufas, questão de emergência climática, que é uma questão que a gente liga, né? A televisão a gente vê, mas questões locais também. Então, mas eu sou um eterno otimista, né? Não sei se eu estou abusando do meu otimismo, mas eu acredito que é por aí, com certeza. Ou por vontade ou por necessidade. Por favor. Bernardo, muito obrigado pela exposição e essa descrição do valor que a RPPN pode devolver para a sociedade, não só do ponto de vista da preservação de determinadas regiões geográficas, mas particularmente como a ativação da consciência popular, da importância que o ambiente tem na vida das pessoas. E não somente naquela esfera ali mais lúdica e rapidamente percebida pelo público do verde, não é? e da nossa origem da floresta e dos meios naturais, mas também como uma forma essencial de preservar a vida humana na Terra. E a oportunidade de interagir com a vida da sociedade. Por exemplo, né, e aí eu chego na pergunta que eu gostaria de lhe fazer. Como você vê as questões da RPPN como módulos de interação no setor produtivo? Por exemplo, a partir de estratégias de captação de crédito de carbono, a partir da exploração de práticas sustentáveis, né, como a exploração de frutas silvestres, da agrofloresta, né, do açaí Jussara, por exemplo, que vem sendo apontado aí como uma fruta potencial de alto valor agregado e que pode gerar para a Mata Atlântica todo um diferencial realmente e estimular esse consumo consciente. Como você vê o papel da RPPN como um receptor dessas interações no setor produtivo? Obrigado pela pergunta, Carlos. Isso me ajuda a colocar algumas questões que eu não mencionei aqui, né? Porque as nossas RPPNs, elas se enquadram hoje como unidades de conservação de proteção integral. A proteção integral, ao contrário do uso sustentável, não permite que haja certas atividades econômicas, que a função é a preservação. Então, você não pode ter coleta de sementes, você não pode ter produção agrícola, há certas restrições naturais inerentes à característica do tipo de unidade de conservação. Mas você pode, por exemplo, fazer um trabalho de conscientização. Então, você pode, por exemplo, utilizar esse espaço. Nós mesmos lá, ao lado da nossa RPPN, houve uma época, não tem muito tempo, uma tentativa de fazer o açaí da Jussara, né, do palmito Jussara. Então, mas não foi muito à frente, faltou conhecimento, faltou a percepção de recursos, né, que pudessem, porque tem custo. Então, se você tiver uma oficina para falar sobre isso, né, desenvolvimento de atividades econômicas até a nível de extrativismo e industrial em áreas que não sejam da RPPN, você está contribuindo, né? Agora, diretamente, você pode contribuir com turismo, né? Você pode fazer com que você tenha guias turísticos locais, né? Que você facilite com a vinda do turismo, né? De uma forma sustentável, que é essa nossa preocupação, né? Fazer com que você desenvolva as cadeias de produção local, né, naquilo que elas têm como vocação natural. Então, é o barzinho que vai funcionar, que vai ter lá o cliente para consumir, é a pousada que vai ter a pessoa que vai dormir lá, vai passar o final de semana, e aí com isso você começa a mexer a engrenagem econômica, e a RPPN ela entra como uma peça, né, para mover essa máquina. Ela pode não ser a impulsionadora, mas ela vai ser um elemento importante nessa cadeia produtiva, né?
Eu acho que aí que é a vocação da RPPN. A gente não pode querer exigir mais do que ela é, mas o que ela é já é suficiente para ser um ator econômico importante nesse desenvolvimento. Não necessariamente é necessário criar a RPPN na sua propriedade como um todo, né? Você pode pensar na sua propriedade rural, às vezes, em áreas vocacionadas a uma conservação específica, onde não há coleta de produtos não madeireiros, não há atividade, e um outro setor da sua propriedade, você, de repente, trabalhar isso, e é uma mesma propriedade. Então, né, você tem as duas coisas acontecendo ali de forma integrada, né? Isso também é possível ser feito. Tá? Perfeito. Obrigado, Rafael, pela observação. Só ressaltando, num determinado território, o sujeito tem um sítio, tá? Ele quer preservar alguma coisa desse sítio, não existe limite de tamanho mínimo nem de tamanho máximo. Se ele quiser preservar 1% daquele território, tudo bem. E 1% muitas vezes não significa que ele seja menos importante do que uma área maior, porque às vezes aquele 1% ele pode servir como um corredor, né, ambiental, em que uma espécie animal ou a disseminação de uma semente, né, ela possa passar por aquele território e fazer uma preservação, né, da riqueza genética daquela região. Ele vai fazer com que outras áreas também tenham aquele material genético para poder manter a biodiversidade. Então, não precisa tamanho. E, muitas vezes, você pode fazer uma RPPN, se a pessoa quiser, por exemplo, eu quero plantar palmito jussara, no estado do Rio não pode, né, fazer essa estação, mas você pode, de outras formas, né, com outras produções, quero fazer coleta de semente, quero fazer criação de mudas, tal, você reserva, então, uma parte da sua RPPN da sua propriedade para RPPN e outra parte não, né? Foi o que eu fiz. Eu peguei uma parte da minha propriedade, reservei, isso aqui é proteção total, mas eu quero que tenha, por exemplo, um acesso, né, para que haja esse tipo de palestra, um galpão em que as pessoas possam ir lá, vão de carro, vão estacionar. Então, tem uma área reservada para isso, que está fora do limite da RPPN. Então, é só você usar de acordo com o seu interesse. Agora, tem RPPnistas que querem proteger simplesmente tudo, não querem nem saber de atividades de educação ambiental, tal, que consideram que a criação da sua reserva já é missão cumprida na Terra, né? Já está bacana, e está mesmo, né? Mas, muitas vezes, pelo menos no nosso entendimento, a gente vê que isso não é suficiente, tem que ter mais. Bom dia. Primeiro, parabenizar aí pelas palavras, né? Eu sou engenheiro florestal, e assim, é muito gratificante ver pessoas assim, que já tanto tempo aí na vida e nessa parte ambiental. Assim, é uma coisa que realmente dá assim, ânimo para estar na parte ambiental. Como eu disse, eu sou engenheiro florestal e algumas pessoas me procuram para, né, querer constituir uma RPPN, e justamente que se pega mais na dificuldade e que desanima muitas pessoas é por aqui no Rio de Janeiro ser considerado de proteção integral, né? Porque na criação das RPPNs no SNUC, pela federação e os outros estados, é de uso sustentável. Então, permite fazer todas essas dinâmicas de tentar correr atrás de entrar algum mais recurso. Então, acho que, assim, dentro, como o senhor falou, a gente tem que ir atrás dos nossos governantes. Eu acho que a LERJ devia estar mais atenta a isso e talvez ver que lá em 2017, que foi um ano depois do SNUC, fizeram esse decreto, talvez não tenha sido tão assertivo, porque você acaba limitando um pouco as pessoas que têm que ter um poder aquisitivo um pouco maior para poder fazer, de fato, cumprir seu papel na terra. Outras pessoas têm um pedaço de terra e gostariam de ter ali um viés econômico, mas também defendendo a causa da RPPN. E, assim, hoje que eu vejo a maior forma de recurso é o turismo, que o turismo está permitido. Então, às vezes, a pessoa vai lá e faz um chalé, e faz alguma coisa, e isso aí é permitido. Mas, no geral, queria dar os parabéns e complementar essa informação que, no estado do Rio, não sei se outros estados são, mas pela lei federal não seria de proteção integral, mas nosso estado é. Como é que é seu nome? Leon. Muito obrigado, que você me permitiu aqui um esclarecimento, né? As RPPNs, elas
no Estado do Rio, elas constam oficialmente como de proteção integral. Então, a iniciativa das RPPNs é para quem quer criar uma unidade de proteção integral, né? Porque, por exemplo, lá na minha região, que é a região de lá de Rio Bonito de Lumiar, se eu não quisesse ter uma unidade, né, um território com esse nível de proteção, então eu não precisaria fazer RPPN, porque eu já estou dentro de uma APA, a APA estadual de Macaé de Cima, que é de uso sustentável. Tá? Então, a RPPN é para quem quer proteger um pouco mais, né? E para garantir que a APA, que é de uso sustentável, tenha bolsões de proteção integral. Porque se você, na nossa situação atual, na nossa realidade, se você não tiver essas áreas protegidas de uma forma mais forte, né, de uma forma mais contundente, infelizmente, a degradação vai acontecer. Porque é o que acontece, é a nossa realidade. Então, a proteção integral é uma necessidade. Agora, um outro detalhe que é muito importante que as pessoas saibam. Toda RPPN é de proteção integral. Toda RPPN, no Brasil inteiro. Por quê? Porque quando foi criada a RPPN, tá, ela foi criada com 3 características básicas, né, do que é possível fazer numa RPPN. Educação ambiental, pesquisa científica e extrativismo. Então, inicialmente, era essa a proposta, quando você criou as RPPNs. Só que, quando isso daí passou pelo Congresso, tá, eles retiraram o extrativismo. Quando você retira o extrativismo, você manteve como atividades, né, econômicas para uma RPPN, pesquisa científica, educação ambiental e turismo, que eu esqueci. Tá? Quando você tira o extrativismo, você torna ela automaticamente de proteção integral, porque essas características são as características de uma unidade de proteção integral. Então, o entendimento é que, mesmo a nível federal ou a nível estadual, todas as RPPNs são de proteção integral. Mas aí você pode perguntar, então por que não está lá na lei? Houve um entendimento, né? Bom, eu faço parte também da Confederação Nacional das RPPNs, né? Da Associação do Patrimônio Natural, que são as RPPNs do Estado do Rio. Então, houve um entendimento, um consenso, né, de que nós estávamos agora há pouco, né? Não vou querer entrar em detalhes, mas nós estávamos numa conjuntura que era melhor não mexer na lei, porque senão podia dar pior. Então, optou-se por não mexer na lei, porque, do jeito que estava, pelo menos garante a característica de proteção integral. Tá? Então, só a nível de informação, toda a RPPN é de proteção integral. E ela é para quem queira a proteção integral. Mais alguém? Bom dia. Parabenizar pela palestra. A gente estava conversando anteriormente a palestra e você falou sobre a área urbana. Para a gente, lá do Colégio Anchieta, por exemplo, que a gente está querendo partir para uma área, para uma RPPN, existe diferença para a legalização dessa RPPN por ser em área urbana e área... Hoje não tem em Friburgo RPPN em área urbana, né? As perguntas são muito enriquecedoras, por isso que eu gosto que perguntem, né? Porque, além de enriquecer o debate, me ajuda a lembrar de certas coisas que eu esqueço também de falar. A questão, nós não temos hoje nenhuma RPPN urbana no município de Nova Friburgo. E o Colégio Anchieta seria top, seria um exemplo, seria assim um farol, né, para essa questão. Então, assim, parabenizo antecipadamente. É o Monumento do Cão Sentado, talvez, fosse em área urbana, mas eu acho que não, né? Enfim, agora, nós, quando apresentamos na audiência pública
a ideia da criação das RPPNs municipais, nós colocamos lá dentro, né, uma proposta de aproveitamento do potencial construtivo para a criação de RPPNs. Então, muitas vezes, você tem uma área, né, no município, urbana, tá, que há certas restrições de uso daquele solo, né, em função, ou você não pode tirar uma árvore, enfim, tem algum tipo de restrição. Então, o município, com o mecanismo do potencial, da utilização do potencial construtivo, potencial não exercido, ele pode fazer uma troca, né, em que ele cede a utilização daquele território para uma finalidade controlada ambientalmente, tal, não é assim à vontade, mas controlada com observação tal, ele cede aquele espaço para que seja criada uma RPPN num outro lugar do município. Então, ele faz essa troca com essa condicionante, de que a troca seria em função da criação de uma RPPN. E a justiça seja feita, quando eu mencionei que Nova Friburgo é o município que tem mais RPPNs rurais no Brasil, mas a gente tem que reconhecer que tem uma cidade que tem um número maior de RPPNs, que é a cidade de Curitiba, tá? Que tem 40, deve ter mais, 40 RPPNs. Por quê? Porque são RPPNs em área urbana, e cujo mecanismo que incentivou a criação dessas RPPNs foi a utilização do potencial construtivo. Então, assim, é um mecanismo muito interessante, né, em que você perde um dedo para ganhar um braço, tá? E aí você cria essas unidades de conservação dentro do próprio perímetro do urbano. Complementando o que o Bernardo trouxe de informação, né? A partir do momento que você cria uma RPPN em área urbana, que é uma categoria de proteção integral, naturalmente essa área se transforma em área rural. Isso está previsto lá no SNUC, né? Então, assim, além disso, existe, se eu não me engano, eu não sei se é na lei orgânica municipal, existe isenção de IPTU também, como uma forma de fomentar a criação de RPPNs em áreas urbanas. Tá? Então, só um adendo nesse sentido. Além desse mecanismo, Bernardo, que tem, né, que existe a possibilidade realmente de transferência, de potencial construtivo e tudo mais, a gente aplica hoje, no licenciamento ambiental, a gente aplica a Lei da Mata Atlântica, que ela também prevê uma forma de compensar, né, esse avanço da ocupação urbana, né? Então, a Lei da Mata Atlântica lá prevê que você tem que repor uma área, né, destinar uma área equivalente. E no estado do Rio de Janeiro ainda se tem um fator de correção, em que, em muitos casos, você tem que destinar áreas 5 vezes maiores que a área em que você está fazendo uma supressão para fins de um empreendimento em área urbana, né? Então, a gente já tem um número expressivo de áreas em que foram destinadas à conservação perpétua em razão de uma supressão em área urbana, né? Se eu não me engano, acho que eu trouxe até um número, acho que já tem 30 hectares já destinados à preservação perpétua. Isso vai para o RGI do imóvel, então você garante a conservação dessa floresta de forma perpétua, né? Então, pode ser através de uma RPPN, que seria o melhor dos mundos, né? Porque, além de destinar de forma perpétua, você ainda tem a possibilidade de fazer educação ambiental, enfim, de trazer outros benefícios, mas também tem esse mecanismo, né, que é no ato de licenciamento ambiental. Perfeito. E sem querer me estender muito, Fernando, que eu já vi que você está aí. Já estamos estou aqui só para assessorar o microfone. Estou gostando muito do debate. Que bom. Nós temos muitas coisas, né? Como o Rafael colocou, a gente tem aí a Lei da Mata Atlântica, a gente tem aí uma possibilidade de criarmos, né, no município o Plano Municipal de Conservação da Mata Atlântica, né? A gente... Oi? Tá bom, tá bom. Opa, adoro boas novidades. Não, porque chegou para a gente recentemente um termo de cooperação técnica da GEVAP, que vai, de fato, estar apoiando aí justamente nesse plano
Então, assim, a gente vai dar agora o próximo passo dessa cooperação técnica, então está tudo caminhando no sentido desse plano efetivamente ser elaborado, e vai ser muito bacana. É muito reconfortante, né, agradável, é um prazer enorme a gente ver, né, essas novas gerações aí com essa preocupação, com essa iniciativa, preocupadas com a preservação, né, com um foco também na proteção integral. Então, assim, é muito bacana. E aí a gente vai também criando a nossa rede. A ideia é criar essa nossa rede. A gente tem a intenção, né, que a Cianf ela faça parte dessa rede, né, que muitas vezes o empresário ele pode entender que a proteção, né, de um território determinado venha a ser um limitador da atividade econômica, né? Então, a gente tem que quebrar um pouquinho essa ideia, né, e fazer com que as pessoas percebam que a proteção de um território ela pode ser incentivadora da atividade econômica. Transformar, em vez de ser uma indústria, entre aspas, predatória, né, não, o entre aspas é para a indústria, né, porque é um tipo de indústria, atividade econômica. Mas você pode ter uma indústria turística que traz a preservação como um mote principal e vai gerar economia, isso vai movimentar a economia, vai gerar dinheiro no bolso das pessoas, tá? E vai garantir a sustentabilidade. Mais alguém? Sim. Bom dia, meu nome é Marcelo. Eu tenho uma questão relativa à coleta de semente, né? Porque no momento que um fragmento florestal se torna uma RPPN, ele se torna também um centro de biodiversidade, por estar protegido. E se essa limitação de ser uma área protegida permanentemente, né, se torna um impedimento para a coleta dessas sementes, a minha preocupação é que essa biodiversidade que está ali se desenvolvendo não consiga se disseminar para outras áreas, né? E se tem alguma previsão de ser possível que sejam coletadas sementes numa RPPN justamente para favorecer essa biodiversidade que existe naquele lugar, não só isolar essa biodiversidade. Perfeito. Mais uma pergunta também muito oportuna, né, de quem é do ramo. Há preocupação, sim, porque quando a lei foi criada, havia uma preocupação, vamos proteger ao máximo, né? Mas certas nuances, né, ficaram esquecidas, ou houve uma preocupação de não incluir, mas agora não. Com o amadurecimento, e tudo vai se transformando, né? A gente está falando de um processo dinâmico, não é de engessar e acabou. Não, é dinâmico. E houve esse entendimento realmente de que, como você mencionou, ao você criar uma área, né, em que você tem a oportunidade da criação de certas espécies, muitas delas ameaçadas de extinção, né, você precisa ter aquelas sementes para disseminar para outras áreas e você aumentar, inclusive, a biodiversidade, para você não ter sempre as mesmas árvores no mesmo lugar. Né? Então, você tem que aumentar, incrementar essa biodiversidade. Então, já existe esse entendimento de modificação, de ser permitido, né, a coleta de sementes e a criação de pequenos viveiros, mas não com finalidade econômica. Tá? Não é para ter lucro, que, em geral, o lucro é inimigo do meio ambiente. Mas, assim, para você poder garantir a sustentabilidade, tá? Para você poder garantir que aquela espécie ela vá poder se manter. Né? Então, isso já existe. Infelizmente, porque existe também um equilíbrio. Então, por exemplo, lá na RPPN, quando o pessoal começou a fazer a instalação das armadilhas fotográficas, né, que é um pessoal, o Bruno Ferrari teve lá, tal. Então, assim, identificamos algumas espécies. Tem uma árvore lá na RPPN que ela era considerada extinta no estado do Rio, né? Eles foram lá e identificaram essa árvore, está lá na RPPN. Uma árvore que não tem registro dela no estado do Rio, mas ela deve ter em outros lugares. Por exemplo, para a gente registrar esse encontro dessa árvore, é complexo também, porque você tem que... Não me lembro mais. Essa eu vou ficar te devendo. Não, porque o negócio de nome, para mim, é um horror. Né? Então, assim,
para você fazer essa identificação, você tem que ter um mecanismo, você tem que botar num papel, você tem que mandar para o Jardim Botânico. É complexo. Agora, se alguém quiser fazer, pode ir lá na RPPN, vai fazer. Então, eu queria agradecer ao Bernardo por esse momento exemplar que nós tivemos aqui até agora, de uma riqueza, né, fantástica, né? Fico muito feliz de ter esse debate aqui dentro da Cianf sobre a RPPN, com essa participação intensa de todo mundo e com essa multiplicação de informações que eu tenho certeza que vai gerar algum tipo de impacto daqui para frente. Muito obrigado, Bernardo. Tá bom? Eu que agradeço.